tarde, Rui, boa tarde a todos e a todas. É um grande privilégio poder facilitar aqui este momento que se segue de partilha em torno de exemplos de resiliência. O Rui já nos contou quem é que teremos connosco, 4 maravilhosos convidados que de forma tão generosa vão aqui partilhar connosco o seu testemunho e entrar aqui na conversa. Começava então por apresentar-vos o Louis Frankenberg, também conhecido por Lode. O Louis é um sobrevivente do Holocausto. Ele tinha 5 anos quando a sua família foi expulsa pelos nazis da sua própria casa em Alkmaar, na Holanda. Os seus pais foram encontrados, foram levados para campos de concentração e mortos nas câmaras de gás. O próprio Louis também, depois de um internato, foi levado para campos de concentração. Imensas peripécias que nos vai contar. Aos 50 anos teve curiosidade de olhar para a sua história e de a contar a si próprio outra vez. Sobreviveu, tem uma família deliciosa, é diretor de uma empresa no Brasil e está cá connosco, grandes sortudos e sortudas, para nos contar a sua história. Boa tarde, Louis, bem-vindo, já está connosco, e a pedir-lhe então que tivesse a gentileza de partilhar connosco a sua história. Pode ser? Falta-nos o som do Louis. Já vamos. Isso. Agora Alô? sim, bem-vindo, boa tarde ou bom dia. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente, Louis. Perfeitamente. Ótimo. É um prazer estar com a escola, com as escolas Ubuntu. O prazer vamos contar o melhor possível uma parte da minha história. Estamos muito curiosos, Louis. Pode dar início a este momento. Muito bem. Vocês vão passar os slides? Já deve estar a ver. Muito bem. Muito bom, gente. Essa aqui é o segundo slide, eu acho que é muito importante, porque mexe com tudo isso que o Nelson Mandela, em toda a sua vida, apregoou, especialmente quando foi libertado lá na África e pôde falar para todo o seu próprio povo e também, felizmente, para o mundo inteiro, falando sobre tudo que é racismo e antirracismo e problemas de cor, de religião e todas as outras formas de discriminação que, como eu mesmo disse, distinguindo os seres humanos e que são absolutamente absurdos, porque nós todos somos iguais. Um dos meus slides irá mostrar claramente isto. Então, vamos passar adiante. No dia 10 de maio, como está constando aí, iniciou-se na Holanda a Segunda Guerra Mundial, que já havia começado inicialmente com a invasão da Polônia algum tempo atrás. Mas na Holanda, onde eu nasci, 4 anos antes, em 1936, e a partir de 1940, então, a Alemanha invadiu o meu país, a minha pátria. Eu tinha, então, naquele momento, 4 anos de idade. Então, vamos adiante. Muito bem. Vocês podem ver, está tudo representado por fotografias, inclusive como atua uma criança pequena quando é fotografado, botando a língua para fora, na primeira fotografia. A segunda é da minha cidade natal. A terceira é a única fotografia que sobrou
da minha família quando estávamos todos juntos, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. Essas são as 3 fotografias principais. Vamos adiante. Muito bem. Como foi dito, a partir de 1941, os alemães não permitiram mais que os holandeses, especialmente os judeus holandeses que moravam lá, tal qual aconteceu centenas de anos antes na Inquisição, que todos nós sabemos, os alemães quiseram imitar a Inquisição e, para começar, expulsaram todos os judeus holandeses de suas casas. Todos foram mandados para Amsterdã, reunidos lá no dia 20 de novembro de 41. Vamos adiante. Esse documento que vocês viram é o documento que foi mandado para cada uma das pessoas. Essa próxima foto é uma foto mais ou menos atual, de 2013, no lugar onde meus pais se esconderam e que vocês podem ver, no subsolo de uma residência em Amsterdã, tentando se esconder dos judeus, dos alemães, e, infelizmente, não conseguiram fazer isso, porque havia um holandês que denunciou eles onde moravam e, infelizmente, então, foram levados para um lugar chamado Sobibor, que vem mais adiante, vamos mostrar para vocês em seguida. Por favor, passar. Esse aqui é o campo de concentração da própria Holanda. Era no interior da Holanda. Vocês sabem que a Holanda é um país pequenininho, menor ainda do que Portugal. E essa cidadezinha que foi formado de casinhas de madeira era um campo de concentração onde todos os judeus holandeses foram levados inicialmente para ficarem presos lá. E, obviamente, receberam alimentação péssima, não podiam sair de lá. Vamos adiante. Após estarem algum tempinho lá, os judeus holandeses todos foram colocados em vagões de carga ou de levar animais, como vocês podem ver nesse slide, para o exterior, ou seja, para campos de concentração e de extermínio fora da Holanda, a partir daquele campo dentro da Holanda. E os principais campos de extermínio, como eram chamados, continuam sendo chamados, foram Sobibor e Auschwitz. Havia outros campos de extermínio, porque não eram somente esses únicos. Vamos adiante. Aqui ainda uma vista desse campo de concentração dentro da Holanda. As pessoas realmente já tinham dificuldades, mas incomparável menores dos campos para os quais foram mandados posteriormente. Como já disse, o Sobibor ou Auschwitz, que é um campo de extermínio mais conhecido da maioria das pessoas. Vamos adiante, mais uma. Muito bem. Eu e minha irmã fomos escondidos nessa casa que vocês veem aí, numa cidade, outra cidade do interior da Holanda,
Isso, obviamente, antes de chegarmos no campo de concentração de Westerbork, na Holanda. Então, naquela época, os holandeses, especialmente os judeus holandeses, achavam que as famílias não deviam ficar no mesmo lugar. E então, a minha irmã e eu fomos levados para essa casa que vocês veem. E lá era um jardim de infância onde eu ficava e minha irmã ia para a escola pública pelo lado de fora dessa residência e ia de bicicleta. Até que um belo dia, então vamos mais adiante, antes disso, justamente, devo dizer que no campo de concentração, onde eu fui levado, foi feito um documento, que vocês veem aí, onde era falado que nós tínhamos, a minha irmã e eu, sido batizados na religião metodista na Holanda. E esse era o documento que a gente tinha e que, afinal de contas, foi muito importante para a minha salvação. Sem esse documento, eu não teria estado aqui com vocês para contar a minha história hoje em dia. Vamos adiante. Infelizmente, quando nós fomos descobertos, o comandante do campo, e vocês podem ver aí, o documento que foi feito em meu nome, Lodewijk, que significa Louis em holandês, em português e em francês também, Louis em francês, Luiz, L-U-I-S em português, e Lode era meu apelido, que era uma abreviação para Lodewijk, que é Louis em holandês. E nesse documento aqui, o comandante dizia que, por ser batizado, eu não seria mandado para os campos de concentração do Oeste, ou seja, Sobibor ou qualquer outro dos campos que os alemães tinham preparado para os judeus serem sacrificados. Vamos mais adiante? Muito bem. Esse documento que vocês estão vendo foi somente recuperado por mim em 2018. Como a introdução à minha história, vocês perceberam, uns 50 anos anteriores, ou seja, em 1988, comecei a pesquisar profundamente a minha vida e descobri esse documento do local onde eu estava quando os alemães me acharam. Com a flecha, podem ver meu nome, Lode, como estou registrado aí nos anais de vocês, e também era meu apelido na época. Esse documento era do jardim de infância, onde eu fiquei naquele local, na cidade de Hilversum. Posteriormente, não, faz favor de recuar novamente. Posteriormente, em 2018, consegui recuperar esse documento. E, através da minha pesquisa, fui olhar todos os nomes daquelas crianças que estiveram comigo lá. E todos esses nomes que vocês veem em vermelho, onde está escrito Auschwitz, foram crianças que, posteriormente, foram levados para os campos, para os locais onde os judeus eram sacrificados dentro dos campos de extermínio.
Agora sim, vamos adiante. O documento que vocês veem aqui era a minha ficha do campo de concentração de Theresienstadt, para onde eu fui mandado depois que me descobriram na Holanda, e num daqueles trens que vocês já viram, que eram de carga, me levaram para esse local que já era um campo totalmente isolado na atual República Tcheca, na época era Tchecoslováquia. Esse documento que vocês veem era a minha ficha. E do lado direito vocês veem o local onde a gente dormia no chão, em cima de um colchonete bastante desconfortável, era a única coisa que tínhamos. E lá fiquei muitos e muitos meses. Vamos adiante? Aí vocês veem uma lista de 1.200 nomes. Vou ler o que está escrito aqui. Pela segunda vez fui salvo, porque 95 trens foram mandados para os campos de extermínio, levando mais ou menos 102 mil judeus da Holanda. Eram os principais campos. E essa lista, com 1.200 nomes, representa o único transporte, o trem, que foi de um campo de concentração na Europa para a Suíça, que era um dos pouquíssimos países neutros, aliás, além da Espanha e Portugal, que vocês conhecem muito bem, que ficaram neutros naquela Segunda Guerra Mundial. Mas o resto da Europa tinha sido tomado pelos alemães. E essa lista eu consegui também recuperar, e vocês podem ver no número 578, meu nome, novamente, e foram os únicos 1.200 nomes de pessoas que conseguiram sobreviver à guerra, sendo levados naquela época para a Suíça. Vamos adiante? Quando chegamos na Suíça, isso foi mais ou menos 2 dias depois que saímos do campo de concentração, no trem especial, mas também de gado, e chegamos, então, na Suíça no dia 6 de fevereiro de 1945. Essa é a ficha que as autoridades suíças fizeram de mim quando cheguei lá. Vocês veem que é uma criança. Eu tinha, naquele momento, 8 anos e 4 meses. E é também um raro documento que consegui recuperar. Vamos adiante? Muito bem. Na Suíça, fiquei nesse lindíssimo chalé. Todos que já estiveram na Suíça conhecem mais ou menos as paisagens. Vocês podem me ver no meio da fotografia que está aí, e que está, onde está escrito eu, onde eu estou meio escondido dentro de umas madeirames, fazendo parte do próprio chalé, o trenzinho que vocês veem, que me levava para uma escola da cidade de Caux para Glion, que era mais ou menos uma cidadezinha 20 quilômetros mais abaixo de Caux. E na última fotografia vocês podem ver eu esquiando, porque era inverno na Suíça e aprendi a esquiar lá. Vamos adiante? Aqui é uma das fotografias de crianças que, felizmente, conseguiram sobreviver
a Segunda Guerra Mundial, em destaque uma fotografia minha de 1946. Vamos lá, mais adiante. Aqui vocês veem a minha família atual. Foi feito em 2017 e é constituída de 31 familiares, entre os quais 7 filhos da minha irmã e de mim. Estamos sentados lá, e inclusive está minha esposa Helena, eu no meio de camisa vermelha, e todos os netos, filhos, netos e todos os familiares nossos que tivemos na Suíça naquele ano 2017, para comemorar os muitos anos em que a gente estava junto. É isso aí. Vamos adiante. Aqui vocês veem como tudo começou. Para os jovens portugueses, eu vou ler, é algo muito importante. Tudo começou na própria Alemanha, e na classe de uma escola de lá, já do regime nazista, em que os judeus tinham que ficar na frente dos colegas, e no quadro negro estava escrito: o judeu é nosso maior inimigo, protejam-se dos judeus. E foi assim que acabou. 6 milhões de meus patrícios judeus foram assassinados naquela guerra. Representaram mais ou menos 1/3 de todos os judeus vivendo no mundo naquela época. Vamos adiante. Aqui, jovens, vocês podem ter uma ideia do que aconteceu, é apenas um estudo posterior. Aí, à esquerda, vocês veem todos os campos de extermínio que houve na Europa e as quantidades de judeus e ciganos também que foram sacrificados nesses campos. No lado direito, vocês veem os anos e as quantidades de pessoas que foram sacrificados e também de que maneira foram mortos, através de gasificação, que foi usado o produto químico monóxido de carbono, principalmente. Vamos adiante. E aqui uma das coisas mais importantes que as escolas, o Ubuntu e o próprio Nelson Mandela propagou quando conseguiu se libertar do jugo e da prisão onde teve tantos anos. E é uma das imagens, a meu ver, mais significativas, mostrando como nós, seres humanos, somos todos iguais. Vocês enxergam aí 3 ovos de cores diferentes, produzidos por galinhas diferentes. E na parte de baixo da imagem, você vê os 3 ovos estrelados, prontos para serem consumidos. Vocês veem, não tem uma diferença entre esses 3 ovos. E é isso que as escolas Ubuntu, e eu, e Mandela também, e seus professores e diretores, e todas as pessoas de bem desse mundo procuram propagar. Somos todos iguais, de cores diferentes, religiões diferentes, pobres, ricos, mas seres humanos. E com isso eu termino a minha exposição, desejando que vocês, jovens, pensem sempre, quando vocês veem desgregação,
nesses 3 ovos e o resultante quando são abertos, prontos a serem consumidos. Gente, somos todos filhos de Deus e iguais, e ninguém pode se considerar superior ao outro. Muito obrigado por me escutarem, e Deus abençoe todos vocês e seus dirigentes. Lu, e nós é que estamos agradecidos. Acho que nem sei bem como agradecer este momento. Não sei se todos já temos consciência do que acabou de acontecer aqui e da sorte que temos em poder tê-lo como verdadeiro monumento de humanidade. Obrigada pelo seu exemplo e pela generosidade da partilha.